aprendendo com os erros do passado. Nós somos em mais um ano, certamente erramos muito no ano que passou, e vimos pessoas errar ao nosso lado. E por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente está em um tema central no ano, que é sobre uma viva esperança. E às vezes a gente erra por falta de crer na viva esperança. E quando a gente fica desesperançoso, a gente tenta fazer do nosso jeito. E aí a gente quebra a cara, não é, irmão? Quando a gente deixa de esperar em Deus, a gente quer fazer do nosso jeito. Mas hoje a gente vai ver um texto muito curioso. 1 Coríntios 10, versículo 12. Mas como eu disse, não feche a sua Bíblia, porque a gente vai ter que entender o contexto desse texto, ok? Porque esse versículo que a gente vai ler agora, é muito usado, mas pouco entendido. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. No 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Repita comigo, aprendendo com os erros do passado. Pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender com os erros do passado. O apóstolo Paulo, ao falar para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha dons espirituais, era uma igreja que estava abastada financeiramente, era uma igreja que, se todos nós olhássemos assim, gostaria de fazer parte dessa igreja. Porém, essa igreja carregava algumas mazelas dentro dela. E Paulo tratou muito isso nessa igreja de Corinto. Até porque Corinto era uma igreja cosmopolita, uma cidade cosmopolita, uma cidade que recebia gente de tudo quanto é parte do mundo do seu tempo. Uma cidade polo, um lugar polo, aonde muitas pessoas iam. Então, o apóstolo Paulo, ele fala no versículo número 2, que aquele que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque às vezes a gente costuma a olhar somente para frente e esquecer dos perigos que nos rodeiam. Nós temos que olhar para trás, mas para glorificar o nome do Senhor, não com desejo do pecado, não, para lembrar de onde Deus nos tirou. Porém, o que nós vamos aprender hoje é que a gente precisa olhar para os erros do passado, tanto para os erros de outros, seja parentes, seja conhecidos, como para os nossos próprios erros. E a gente precisa aprender e entender que nós precisamos recalcular a roda da nossa vida dia após dia. Então, esse texto traz algumas lições para nós. E nós vamos vir do versículo 1 até chegar ao versículo 12, que nós temos, para a gente entender por que ele falou isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quais as lições a gente pode aprender com os erros do passado, irmão? Quais as lições a gente pode aprender olhando para trás e assim, cara, eu errei ali, ou fulano de tal errou ali? Quais as lições que a gente pode aprender para a gente não continuar sofrendo e chorando? A primeira lição que nós aprendemos é que o texto, ele deixa claro que todos, sem distinção, são abençoados. Todos foram abençoados. O apóstolo Paulo está falando de uma nação inteira que foi abençoada. E o apóstolo Paulo chega no versículo 12 dizendo: quem está de pé, cuide para que não caia. Porque nós temos a tendência de olhar e dizer, fulano de tal caiu, quebrou a cara, mas às vezes a gente vai cometer o mesmo erro que ele e vamos cair e quebrar a cara do mesmo jeito. O que o apóstolo Paulo está fazendo é chamando a atenção, dizendo: olha, os nossos pais pecaram e agora nós estamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Vocês pensam que estão de pé? Cuidado para não cair no mesmo lugar que os nossos pais caíram. E olha o que ele diz do versículo 1 ao versículo de número 4. Acompanhe comigo, por favor. Olha o que está aí. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que o mesmo Cristo abençoou a todos.
que o mesmo Cristo abençoa a mim, a você e a todos, mas a escolha é individual. O sol brilha para todo mundo, para os perversos e para os bons. A chuva cai sobre todo mundo, sobre os perversos e os bons. Respiramos o mesmo ar. O coração de todo mundo está batendo. Porém, quem está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com as escolhas que você faz. O apóstolo Paulo, no versículo 12, chama o povo para relembrar que todo mundo foi abençoado lá no deserto, que todo mundo viu o mar vermelho abrir, que todo mundo comeu maná espiritual, mas caíram porque fizeram escolha errada, serviram depois a outros deuses, foram murmuradores, foram reclamadores. Eles estavam de pé, mas caíram. Então o apóstolo Paulo está falando agora para a geração: vocês estão de pé? Cuidado que vocês vão cair, tá? Olhem para o que os nossos pais fizeram, olhem os erros dos nossos pais, aprenda com o erro do passado. Não caia nos mesmos erros que os nossos pais caíram. Não fale como os nossos pais falharam. Então vocês estão de pé hoje, mas cuidado para vocês não caírem. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Seja inteligente. Não espere errar para aprender, mas aprenda com o erro daqueles que passaram lá atrás errado. Vocês estão de pé, cuidado, porque os nossos pais também estavam. Eles comeram do maná, eles passaram pelo mar vermelho, mas eles caíram. Então o apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, não cometa o mesmo erro. Deus não julga ninguém pela aparência, irmão. Deus não faz acepção de pessoa. A diferença está na escolha, porque Deus abençoou todos iguais. Até os infiéis que estavam no meio do povo foram abençoados, passaram pelo mar. Deus sabia que eles iam blasfemar, Deus sabia que eles iriam negar, e mesmo assim passaram pelo mar, mesmo assim comeram o maná. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: se você está de pé, cuidado para você não cair como seus pais caíram. Cuidado para você não errar como o povo do passado errou. Então, irmão, irmã, você está de pé hoje, cuidado para não cometer os mesmos erros de 2025. Cuidado. Eu tenho certeza que você viu muita gente que errou e se arrebentou. Talvez você se arrebentou do seu próprio erro. Deus te dá mais uma oportunidade. Você está de pé hoje, você chegou aqui de pé. Cuidado para não cair. Olhe para o erro do passado e decida não cometer mais o erro que os seus pais cometeram, ou que um amigo cometeu, ou que você mesmo cometeu. Decida não andar nos mesmos erros, porque mesmo errando, Deus te abençoou, como abençoou qualquer outra pessoa. O sol nasceu para você, chuva caiu para você, o mesmo 24 horas nós tivemos, que todo mundo que acordou e dormiu, nós tivemos as mesmas bênçãos. Agora, qual a escolha que você vai fazer? Você está de pé? Cuidado para não cair. O apóstolo Paulo está dizendo: olhe para trás, veja o que os seus pais fizeram e não cometam o mesmo erro. A segunda lição sobre aprender com os erros do passado é que o texto deixa claro que a bênção física não é sinal de aprovação de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus pode até abençoar o suor do seu rosto, porque a palavra dele, que ele diz que o homem vai comer do suor do seu próprio rosto. Deus abençoa se fosse um homem. Seja qual for um homem, se ele está fazendo dignamente, honesto, Deus o abençoa. Mas preste atenção, isso não é sinal de aprovação de Deus na totalidade da salvação. E isso, olha o que diz o versículo. Por isso eu falei para você não fechar a Bíblia, o versículo de número 5. Olha o que está no versículo de número 5. Olha o que diz aí no texto. Diz assim para nós: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha o que o apóstolo Paulo falou no versículo 12: quem está de pé, cuide para que não caia. Agora ele está explicando por quê. Por quê? Comeram maná, viu o mar vermelho abrir, comeram maná do céu dos anjos, mas Deus não se agradou da maioria deles e ficaram prostrados no deserto. Mais de 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Agora o que o apóstolo Paulo está dizendo? Há anos e anos depois, olhem para trás, vejam como os pais de vocês, os nossos pais, provaram de tudo que Deus tinha, mas não foram aprovados. Tem muita gente que vai ser abençoada nessa terra, mas no final não será aprovada. Tem muita gente que vai procurar um emprego, tem muita gente que vai arrebentar em tantas coisas, mas vão se perder, irmão. Vão idolatrar a sua posição, vão idolatrar o seu eu, vão achar que são tão bons que vai esquecer de Deus. Vão ficar no deserto da vida.
Estão de pé, mas estão caídos. Porque não aprenderam com o erro de homens do passado, mulheres do passado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se vocês querem aprender com o erro, aprenda com o erro daqueles que morreram no deserto. Aprenda com o erro daqueles que tinham tudo para estar na terra prometida e não entraram. Por quê? Porque bênção física não é sinal de aprovação de Deus para a vida eterna. Entenda isso. E para ficar reclamando, porque fulano de tal comprou um carrão, porque fulano de tal tem uma mansão nas Ilhas Virgens, porque fulano, irmão, se Deus abençoe ele nisso, glória a Deus, mas isso não significa que ele será salvo se ele não entendeu o processo de salvação. Deus quer te dar muito mais do que coisa aqui, Deus quer te dar salvação. Claro que eu estou dizendo que eu creio num Deus que prospera, eu creio num Deus que te abençoa aqui, mas a maior intenção dele é te levar para o céu. Agora, sabe qual o grande problema? É que o seu trabalho vem na frente de Deus. Eu falei aqui pela manhã, irmãos, e vou falar aqui à noite. Eu fico horrorizado com o rodízio que alguns aqui fazem. Vem no culto de manhã e não vem no culto da noite. Quando você trabalha de tudo, beleza, eu entendo isso, glória a Deus. Quando você não pode vir por qualquer outra coisa de força maior, passando por tudo bem. Agora, você não vem no culto porque está vendo televisão, está vendo qualquer outra coisa, ou simplesmente que você tem uma telha, eu não vou. Irmão, está aqui, irmão, não é uma obrigação, mas é questão de sobrevivência. Você ouve a palavra, você é ministrado, você é confrontado, você é tocado por Deus, como você está sendo confrontado agora, é para a sua vida. A gente precisa entender isso, irmão, que nós não temos que fazer rodízio, a gente tem que estar agarrado com tudo que é do Evangelho, a gente tem que estar firme, forte, a gente tem que aprender com o erro do passado. Quantas pessoas começaram a parar de vir no culto, e você conhece, aí daqui a pouco só senta no banco de trás, daqui a pouco da porta, daqui a pouco volta para a mesma nojeira do pecado que vivia, começa a beber de novo, prostituir de novo, roubar de novo, mentir de novo, fazer tudo errado. Por quê? Porque começou a negligenciar o que não deveria ser negligenciado. Porque começou a dizer, Deus é meu camarada mesmo, eu estou sendo abençoado, meu trabalho está bom, está tudo bom. Não precisa tanto de igreja não. Foi exatamente isso que o povo foi no deserto. Para que eu vou ouvir Deus? Deus já abriu o aventeiro mesmo, Deus já deu maná, Deus já mandou água da pedra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que os deuses morreram em todos os desertos. Ninguém entrou na terra prometida. E o apóstolo Paulo está dizendo, agora vocês estão de pé, olhem para trás. Aprenda com o erro dos vossos pais e não peguem mais. Você precisa analisar, é só você analisar a vida, irmão. A vida fala para você o que você tem que fazer. A vida está aí te mostrando. A estatística diz isso. Você vai continuar vivendo os erros do passado. Você quer conquistar tudo nessa terra, mas ir para o inferno. Você quer ser aplaudido aqui e judiado no inferno. Precisamos aprender com o erro do passado. Você está de pé, cuidado para você não cair. E como você tem cuidado olhando para trás? Para trás da história bíblica, para trás da história da tua família, para trás da história da igreja, para trás da sua própria história. E olhando e vendo que não dá para servir a Deus cometendo os mesmos erros. Não dá para servir a Deus vivendo a mesma vida que vivíamos antes. Por isso o apóstolo Paulo diz, está de pé, cuidado para que não caia. E olha o contexto do texto. Volte lá no versículo 1, o apóstolo Paulo começa a falar daqueles que morreram no deserto. Até chegar no versículo 2 dizer, está de pé, cuide para que não caia. Irmão, você já ouviu aquela frase? Nadou e morreu na praia. Tem muito crente que está assim, vai morrer na praia porque não aprende com o erro do passado. O apóstolo Paulo faz toda uma explanação para falar sobre isso. A palavra de Deus diz em Lucas 12, 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tu tens para quem está preparado? Olha que coisa séria. Esta noite Deus vai pedir a tua alma. E o que tu tens? Se você não aprendeu com o erro do passado, você pensa estar de pé, mas já está caído. É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles. Olha, vocês, Corinto, que tem igreja boa, tem dinheiro, tem dom sobre vocês, vocês se acham muito bom, mas olhem para os nossos pais. Vocês estão de pé? Cuide, porque vocês estão à beira da queda. Aprenda com o erro dos nossos pais, com o erro do passado, mas aprenda. Quem está entendendo também? A terceira lição que nós aprendemos é que nós precisamos ter cuidado, irmão, com os desejos e as cobiças do nosso coração. Porque os desejos e as cobiças do nosso coração, na grande maioria das vezes,
Em suma, esses desejos são mais carnais do que espirituais. E principalmente quando se diz respeito a nós, nossa família, nosso bem-estar. Irmão, é só a gente ver isso. Faz uma brincadeira aqui entre nós e coloca os nossos filhos. Todos nós vamos querer que nosso filho ganhe. Dificilmente você vai torcer para o filho do outro, ainda mais se seu filho estiver ali. Porque esses somos nós. Esses somos nós. Outro dia eu vi uns meninos que lutavam jiu-jitsu. O menino ganhou em primeiro lugar. E aí o segundo lugar estava chorando e o terceiro lá estava de cara feia. Ele foi lá, pegou o segundo, pegou o terceiro, apertou no pódio, colocou todo mundo no primeiro lugar e colocou a taça na mão de todo mundo. Uma criança entendeu esse princípio, irmão. Uma criança entendeu isso. Claro que os outros continuam em segundo e terceiro, mas ele estava dizendo com isso: olha, estamos juntos aqui. Amanhã pode ser vocês o campeão e eu não. O que nós precisamos entender, irmão, é que o desejo do nosso coração é inerente do ser humano, é mau. E às vezes isso nos faz cair e nos faz pensar que nós estamos de pé. Sabe qual é o grande problema do homem e da mulher cair? É que ele acha que está de pé. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: você pensa que está de pé? Cuide-se, porque a queda pode ser grande. E aí, o resumo de tudo está lá no versículo 1 até o versículo 12. Ele fala dos que morreram no deserto. Achavam que estava de pé. O nosso Deus abriu o mar vermelho. O nosso Deus mandou maná no céu. O nosso Deus fez isso. Mas bastou Moisés ausentar, fizeram bezerro de ouro para adorar. Aí Deus falou: tranquilo. Eles acharam que estava tudo tranquilo. Deus falou: a serpente começa a picar todo mundo aí. Para morrer um monte no meio do deserto. Você acha que você está de pé, irmão? Cuide para você não cair. E como você vai cuidar? Olhando para trás. Olhando muitos que ficaram pelo meio do caminho, e não é ficar apontando o dedo, não, dizer assim: rapaz, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha história. O apóstolo Paulo faz toda essa trajetória. Então, cuidado com a cobiça do seu coração, com os desejos do seu coração. Olha o que ele diz no versículo de número 6. Olha só: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 12: quem está de pé, cuide para que não caia. Ele diz: por que os pais caíram? Porque cobiçaram o que era mal, desejaram o que era mal, tocaram o que não deveriam tocar. Irmão, pensa num povo rebelde, é o povo que andou no deserto, deitaram com prostitutas, fizeram um monte de coisa errada, fizeram estátua para adorar. Pensa num povo difícil, que viu o mar vermelho abrir, que viu maná cair do céu, que viu água jorrar. Irmão, esse povo não era qualquer povinho, não. Esse povo viu milagre de Deus, irmão. Esse povo viu maravilhas de Deus, mas pecaram. Por isso morreram no deserto, por isso ficaram no deserto. Sabe quem que entrou na terra prometida? Os filhos do deserto. Mas nenhum de 20 anos para cima que saiu do Egito entrou na terra prometida. E aí o apóstolo Paulo está dizendo agora: vocês acham que estão de pé? Olhem para trás, para vocês não caírem. Deixem a cobiça no coração de vocês. Deixem o orgulho no coração de vocês. Deixem a altivez no coração de vocês. Então, irmão, nós precisamos deixar de ser orgulhosos. Nós precisamos deixar de cobiçar só para o nosso erro. E nós precisamos olhar para trás e entender: eu posso cair se eu continuar desse jeito. E eu tenho que aprender com o erro do passado. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 21: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o seu tesouro? É a mágoa, é o ódio, é o rancor, é a finança? O seu coração está lá. Mas se o seu tesouro é o Senhor, o seu coração está no céu. Então, cuidado. Olhe para trás, irmão. Esses homens cobiçosos, se parecem cobiçosos demais, que querem a qualquer custo ter fama e poder, caem. A quarta lição: de iniquidade, pecado não confessado, leva o homem para longe de Deus. Não trate o pecado como problema. Repita comigo: pecado não é problema. Diga: problema acontece no meu carro, na moto, em casa. Problema acontece no estudo. Aí você leva no mecânico e resolve. Problema acontece de vez em quando, por exemplo, no nosso corpo. Você vai no médico e vai resolve. Pecado não.
pecado não tem ninguém que resolve, é só o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E como que acontece? Confessando e deixando. E pecado tem nome. Pecado tem nome. Senhor, eu vi pornografia. Senhor, eu cobicei aquela mulher. Senhor, eu menti. Senhor, eu queria arrancar a cabeça dele. Senhor, eu xinguei no trânsito. Pecado tem nome, irmão. Para de ficar tratando o pecado como um problema. Não, um probleminha de pecado não é problema. Pecado é uma desgraça que leva o homem para o inferno. Então você acha que você está de pé e você é melhor do que os outros? Cuidado para você não entrar no mesmo pecado. Cuidado para você não fazer o mesmo que você está colocando dentro do outro. Porque esse era o problema dos coríntios. Eles se achavam muito bons, irmão. Eles se achavam um cara. Aí Paulo diz: você está de pé, cuide para que você não caia. Olhe para trás, olhe o que seus pais fizeram. E olha só o que diz o versículo 7 ao versículo 11: não vos façais, pois idólatras, como algum deles, porque está escrito: o povo ausentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 20, olha só, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Olha que isso, irmão. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Olha só, essas coisas lhes sobrevieram como exemplo. Foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Antes de chegar no versículo 12, o apóstolo Paulo está dizendo: murmuradores, adúlteros, prostitutos, olha o que ele está dizendo, idólatras, foram mordidos pela serpente, foram castigados. E estas coisas estão escritas para eles, para nós e para outras gerações vindouras. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Aprenda com o erro do passado. Você não precisa quebrar a cara para aprender, irmão, só você ler a Bíblia. Sabe o que eu amo a Bíblia? A Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Os homens mais santos da Bíblia, a Bíblia fala do pecado deles. Então o que a Bíblia está dizendo? Aprenda com o erro do passado. Você está de pé, cuide que você não caia. Pare com a idolatria do seu eu. Pare de achar que você ou eu somos o centro. Irmão, cuidado, porque a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a vida, mas o salário do pecado é a morte. Então, para de ficar caindo nos meus pecados. Aqui, última lição, repita comigo: cuidado. A soberba derruba o homem. Diga para o seu pessoal: se tudo está bem, cuidado. Cuidado com o tempo bom. Olha o que o texto diz no versículo 12 a 13. Olha só, para a gente fechar isso. Aquele, pois, que pensa, coloca para nós lá, versículo 12 e 13. Coloca lá para nós, por favor. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Mostrei para vocês todo o contexto para chegar ali lá de trás. Agora o que ele diz: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, você e eu temos o costume de falar que os dias maus é uma maldição, e não é. Sabe por que Deus permite algum vento soprando? Para você entender que o dia bom está te levando para longe dele. Que os dias bons, às vezes, te faz ficar cego, te faz ficar na cadeirinha da acomodação. Aí Deus faz assim, sopra vento. Deus não tenta ninguém, mas a aprovação Deus deixa chegar, para te acordar, para que você não caia no mesmo erro do passado. Lembra de Davi? Em vez de ir para a luta, estava deitadinho no seu palácio. Aí Batseba vai tomar banho nua e ele olha para ela e cai com ela. Se ele estivesse na luta, ele não tinha olhado para ela. Cuidado com os dias bons. Cuidado com tudo que está muito tranquilo, porque você está de pé.
olha só tudo que eu conquistei, olha só como eu sou bom, olha só, eu sou a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, o melhor funcionário, o melhor patrão, eu sou o cara, a menina, tal, cuidado, porque pode ser eu sou ruim. Cuidado, irmão, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, quem está de pé, por isso para que não caia. Todo o contexto do versículo primeiro que eu falei para vocês. Agora, ele não lembra dos irmãos do passado, ele fala assim: ó, vocês vão passar por tribulação, mas na tribulação não orgulhem, permaneçam firmes, porque aí sim vocês vão mostrar quem vocês são. Então, meu irmão e irmã, Romanos 12 nos diz: regozijai na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai, perseverantes na oração. Eu termino nessa noite dizendo para você: você está de pé, cuide para que você não caia. Olhe para os erros dos nossos irmãos que ficaram, todos eles, no deserto e não chegaram na terra prometida. Erros que eles cometeram. Você não precisa olhar para o erro de mais ninguém. Leia a Bíblia como você está lendo. Você vai ver que homens de Deus sofreram porque erraram e falharam muito na caminhada pelo Pai. Davi sofreu demais na sua família porque errou, e tantos outros. Eu quero, por favor, que você preste atenção no vídeo que eu vou passar agora e que diz respeito, principalmente vocês mulheres. Eu quero que passe esse vídeo aqui e eu vou passar ele outras vezes. Coloque lá e nós vamos já para a ceia. Preste atenção, homens e mulheres. Gente não pode errar mais. Eu quero deixar uma lição, eu quero deixar uma mensagem para as mulheres e para os homens também. Mas olha, esse texto, vocês já ouviram falar de Jezabel? Quem foi Jezabel? A esposa de Acabe. Acabe errou. Acabe casou com uma prostituta, que levou o povo de Deus a prostituir, que levou o povo de Deus à idolatria. Acabe errou tão feio que Deus condenou o reinado dele, e Deus condenou aquela princesa, aquela rainha perversa. Esse vestido é muito justo para o culto. Não seja careta. Você é linda. Mostre o corpo que Deus te deu. Eles precisam ver. Valorize suas curvas. O inimigo não invade a igreja com chifres. Ele entra disfarçado de cultura. Ele sussurra: Deus vê o coração. Sua roupa não importa. É a anestesia perfeita. Enquanto ele massageia seu ego com elogios, ele acorrenta a espiritualidade da igreja inteira. Você é o centro das atenções hoje. A Bíblia chama isso de espírito de Jezabel, aquela que se diz profetiza, mas ensina e seduz os servos de Deus a praticarem a imoralidade. Ela troca a santidade pela sensualidade, chamando a nudez de liberdade. Meu Deus, misericórdia. Não consigo me concentrar na música. O resultado é devastador. Homens caem em pecado dentro da própria casa de Deus. O culto se torna um desfile de carne, e o Espírito Santo é entristecido e se retira do ambiente. Eles amaram. Eu fui incrível hoje. Sim, eles não olharam para a cruz. Eles adoraram a nós. Adoraram a nós. Mulher de Deus, não seja instrumento de tropeço. O seu adorno não deve ser o exterior, mas a mulher interior do coração. Cubra sua nudez e vista-se de pudor e modéstia. A verdadeira beleza não seduz para o pecado, ela aponta para Cristo. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O engano tenta normalizar o que é santo. Não somos expositores de carne, somos templo do Espírito. Irmãos, sabe qual é a mensagem que passa aí? Não podemos cair no mesmo Deus. Esse é um dos grandes problemas da igreja de Coríntios. A cidade de Coríntios era uma cidade prostituta. Era uma cidade onde as mulheres viviam uma vida de prostituição. Elas começaram a se converter e para dentro da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo fala para usar o véu. Por isso que o apóstolo Paulo trata algumas coisas sobre as mulheres que ele não trata em nenhuma outra carta mais para falar. Não caia no mesmo erro do passado. A igreja precisa ser diferente.
As mulheres da igreja precisam se vestir como mulheres de Deus. Não é só aqui não, em qualquer lugar. Os homens da igreja precisam ser diferentes. Não vão cair no mesmo erro do passado. Olhe para trás, irmão. Veja quantas pessoas estão se arrebentando. Porque começa a mostrar os seus cultos, o seu corpo. Daqui a pouco não estão mais na igreja, estão vivendo uma vida de prostituição, de bagunça. Quem está entendendo a mensagem da mãe? Vamos fazer diferente, nós somos igreja do Senhor. Então, eu quero deixar uma palavra para você. Vista-se adequadamente, irmãos. Vista-se adequadamente. Venha para a igreja em qualquer outro lugar de forma adequada. Homens do mesmo jeito também. Porque hoje a modinha também é aquele negócio de nós botar aquela calcinha apertadinha, a vaca que vem assim, e não sei o quê. Irmão, não cai no mesmo erro do passado, nós somos crentes. Seu passado já ficou para trás, amém, irmãos? Então, você está de pé, cuide para você não cair. Mulher, você está de pé aqui, cuide para os elogios. Nossa, tem um corpão, mostra seu corpo, está amarrado, sabe para quem é o seu corpo, meninos? O seu futuro esposo. Sabe para quem é o seu corpo? A mulher que está aqui, o seu esposo. Não é para mostrar para ninguém, é para mostrar para o seu esposo. E vou te dizer mais aqui no verão, vou fazer marquinhos. Você não vem mostrar marquinhos, não, mostra marquinhos do seu esposo. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora o final do culto é doutrinário mesmo, é para você mesmo. Por quê, irmão? A gente não pode ser igual ao mundo. Porque se a gente for igual ao mundo, o que nós estamos fazendo aqui dentro? Quem está entendendo, amém? Amém. Nós não podemos ser igual ao mundo, não, irmão. Se eu for igual ao mundo, chegar na igreja, aí estou vendo aqui um monte de irmã andando igual as mulheres do mundo. Isso é forte, irmão. Nós não podemos cometer o mesmo erro do passado. Se você não pagar a conta, faça o favor de pagar agora. Não comete o mesmo erro do passado. Não tem dinheiro para comprar? Não compra. Não comete o mesmo erro do passado. Se você era fofoqueiro ou fofoqueira, não é mais. Não cometa o mesmo erro do passado. Se você está de pé, cuide-se para que você não caia. Se tem alguém aqui na igreja com um fofoquinho, você viu isso? Sai de perto, não comete o mesmo erro do passado. Então, irmão, e não estou mandando em direta, não, estou te pastoreando, estou sendo pastor na sua vida. Se você quiser ouvir, pega. Se você não quer ouvir, faz igual o vídeo aí, ó. O diabo lá atrás batendo palma, da irmãzinha sendo aplaudida. O que nós vamos fazer, irmão? Ouvir o que a palavra de Deus nos falou, ou nós vamos continuar do mesmo jeito? Não cai no mesmo erro do passado. Você está de pé, cuide-se para que não caia. Pastor, eu tenho algumas paixões ainda pelas coisas do mundo. Vai lá, Deus. Deus vai tirar do seu coração. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem entendeu a palavra, diga amém.